A graça e a paz a todos no nome de Jesus Cristo. Hoje nós vamos ler num livro, no Evangelho de Marcos, tá? Capítulo 5, começa no versículo 21, que relata a história da filha de Jairo, certo? E relata também a história de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, tinha hemorragia, que sofria durante 12 anos, entendeu? Mais de 12 anos, a Bíblia fala que é 12 anos que é sofrimento, certo? Que essa doença impedia ela de se aproximar da multidão, ela era tida como uma mulher impura e ela praticamente estava sem fé, sem esperança e sem recursos, entendeu? Só que de repente, olha só, ela ignorou toda a situação dela, toda a circunstância que ela estava passando e simplesmente ela falou: se eu somente tocar em Jesus Cristo, eu serei curado. Só que muitas pessoas pensam que Jesus Cristo só cura. Além dele curar, ele cura o corpo e a alma. Certo? E no versículo 34, olha só o seguinte, olha só que Jesus falou para aquela mulher. Aquela mulher chegou até Jesus, ela passou pela multidão, não se importou com a situação dela, não se importou pela doença, não se importou em nada. Era a única coisa que ela pôs no coração é o seguinte: se eu somente chegar, se eu somente tocar, eu vou ser curada. E ela fez isso. E no 34, versículo 34, fala o seguinte, olha só: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse teu mal. Qual que ela teve? Ela teve o milagre da cura, o milagre da salvação. Jesus falou: filha, chama ela de filha, reconheceu como filha, certo? A tua fé te salvou, vai em paz, porque você já está curada. Amém? Em cima dessa palavra tem também, no caso, a filha de Jairo. Aí, olha só, no 35 fala o seguinte: estando ele ainda falando, chegaram alguns principais da sinagoga, não era uma pessoa comum, não era uma pessoa da multidão, era um dos principais da sinagoga. E falaram para Jesus: olha só, a tua filha está morta, para que você está incomodando o mestre? Aquele homem, ele estava, assim como a mulher estava buscando uma cura, aquele homem também estava buscando uma cura para a filha dele, certo? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Não tenha medo, não tenha receio, não tenha dificuldade de crer, porque as evidências estão falando que a sua filha está morta. Mas uma coisa eu te falo: não tema, não tenha medo. Não tenha medo que vão falar, não tenha medo que as evidências vão mostrar. Apenas creia que a sua filha está salva. Amém? Agora, falando sobre simplesmente acreditar. É difícil simplesmente acreditar? É difícil. Porque nem todos têm fé para acreditar. O que é acreditar? Acreditar é o resultado da fé. Para você acreditar em algo, você tem que ter fé. Tem que ter fé e crer. Porque não basta você acreditar sem fé. Porque se você não tiver fé, como que você vai acreditar? Como que você vai crer que aquilo que você está passando, aquilo que você está esperando, aquilo que você está desejando vai acontecer? O que Deus fala em Hebreus, que a fé é o firme fundamento. O que é o firme fundamento? Algo específico, algo que você crê, que é o fundamento em tudo que você quer, tudo que você espera e que no momento ainda você não consegue ver. Isso é fé
com ação para uma esperança. O que é esperança? A esperança é o que você quer, é o que você deseja através da fé, certo? Não crer, não temas, crê somente, que está lá em Marcos 5,36. As evidências mostravam que não tinha mais solução, que não tinha mais saída, que não tinha mais saída. Mas o que ele creu? Ele creu na evidência ou creu na palavra de Jesus? Porque muitas vezes, quando Jesus fala para nós crer somente, infelizmente as evidências mostram mais coisas. De repente, quando você fala, você crê que Jesus pode salvar, você crê que Jesus pode te curar, se a pessoa não vê a evidência, a pessoa não vai acreditar. Um exemplo, Tomé. Tomé tinha fé? Eu creio que sim, mas a fé dele foi uma evidência. Ele teve que ver a marca dos pregos, da crucificação, para ter a certeza que era Jesus Cristo. E muitas vezes hoje, para a pessoa crer, ela precisa ver as evidências. Ela precisa ver um problema solucionado, um pedido atendido. Entendeu? Isso não é crer. Isso não é crer em Cristo. Isso é crer nas evidências. Em Abacuque fala, mesmo que naquela árvore não dê fruto, ainda vou louvar a Deus. Mesmo que não tenha fruto na videira, ainda vou louvar a Deus. Mesmo que no momento eu estou pedindo, estou passando por uma situação, mesmo que no momento que eu não estou vendo a solução, mas eu creio em quem pode trazer a solução, eu creio em quem pode trazer a cura, eu creio em quem pode trazer a resposta do que eu estou pedindo, certo? Durante a nossa vida, nós ouvimos muitas palavras, muitos sermões, muitas testemunhos, muitos desabafos, nós ouvimos muitas coisas, certo? O melhor que temos de tudo isso, para que nós vivemos felizes e não conseguimos experimentar tudo isso, é crer somente. Não importa o que está acontecendo, nós temos que crer. Porque, olha só, por que nós somos tão incrédulos? Porque muitas vezes a incredulidade chega. Uma pessoa estava comentando com o outro, certo? Ele falou o seguinte: por que eu sou tão incrédulo? Disse para um irmão dele. A palavra de Deus garante que, olha só, essa pessoa está passando por dificuldades, um momento de incredulidade, problema de dificuldade, não sei se era financeira, não sei se era saúde, se era familiar, enfim, ele está passando um momento difícil, como a maioria das pessoas passam, certo? E ele estava com dificuldade, estava com problema. Eu creio que assim como a mulher do fluxo de sangue, assim como a filha, como o próprio Jairo, certo? Nada como acreditar antes de acontecer. Nada é melhor do que nós cremos antes de acontecer. Porque depois que acontecer, para que você vai crer? Por quê? Depois de acontecer, é o milagre acontecido. Antes de acontecer, é o pedido. Antes de acontecer, é uma fé manifestada em oração e adoração. E esperar e crer que o único que pode nos salvar, nos libertar, nos perdoar, nos curar de todas as enfermidades é somente Cristo. Certo? Como consolo, Jesus falou para aquelas pessoas que estavam passando necessidade, que estavam enfrentando, vamos falar, tribulações, ele falou o seguinte: venham até a mim
que eu vos aliviar. E ele nos assegura que vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado. Ele falou isso, vocês que estão cansados, vocês que estão desanimados, vocês que estão praticamente sem fé, vocês que estão acreditando nas evidências, vem até mim ver que você está bem cansado, oprimido, que eu vou aliviar, eu vou curar, eu vou libertar, certo? E isso é a palavra de Jesus Cristo, não é minha palavra. O que são palavras lançadas ao vento? Muitas vezes, por estar enfrentando dificuldade, a pessoa não tem a fé suficiente para ver o resultado, para ver o que foi pedido. E de repente começa a lançar palavras ao vento. E muitas vezes, quando você lança a palavra ao vento, você corre o risco de lançar uma mal palavra, até mesmo ao ponto de você murmurar. Muitas vezes nós queixamos que Deus não se importa. É normal, quando a pessoa enfrenta dificuldade, a primeira queixa, a primeira murmuração fala, poxa, Deus não existe, Deus não se importa comigo. Será que Deus está vendo o que eu estou passando? E nós dizemos que as lutas do dia a dia nos não dão descanso. E nós estamos à beira de um colapso, certo? Aí pergunta, e as promessas? E as promessas? Nós lemos e relemos várias vezes e por não acreditarmos no que nós ouvimos, no que nós lemos, no que nós sabemos, é porque nós não tomamos posse das bênçãos que o Senhor oferece para nós a todo tempo. Por um fato de incredulidade, a gente esquece todas as promessas que Deus fez para nós. Não existe um segredo especial, isso é fato, mas é simplesmente acreditar. Não tem regras mágicas, não tem coisinhas que uns falam, né? Não tem, não existe. Não existe saída. Não existe saída para a incredulidade. Só existe a entrada para a sua fé, para você neutralizar a incredulidade. Se eu creio, vou ser muito feliz. Se duvido, perderei a oportunidade de viver uma vida de plena e perfeita felicidade. Se eu creio, eu vou ser feliz. Se eu não creio, eu vou viver uma vida plena de sofrimento, de murmuração e de insatisfação, certo? Você duvida de tudo. Você acredita em todas as promessas que Deus fez para você? Qual o ponto que está pesando mais na balança? A fé ou a incredulidade? Fica com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém?